Quem é você? Quando eu faço essa pergunta, eu me refiro sobre a sua identidade. E nós sabemos que a identidade de uma pessoa, ela é composta também pela sua personalidade, temperamento, o seu caráter. Além disso, é preciso também analisar o lugar onde essa pessoa está inserida, a sua cultura, a fé que ela professa. Então, não dá para resumir somente em uma única resposta. De repente, quando eu perguntei quem é você, já veio o seu nome, o lugar onde você mora, a sua profissão, entre outras coisas. Eu quero dizer que tudo isso explica você. Mas focando ainda sobre a personalidade, o caráter, o temperamento, para ficar bem simples, nós poderíamos dizer que personalidade é a pessoa que você é de fato, os traços que você traz, carrega no seu DNA dos seus pais e aquilo que você absorveu das pessoas que vivem no seu entorno. Caráter é como você se apresenta e temperamento é como você reage. Tudo isso fala um pouco sobre você. E isso a gente vai entendendo conforme a vida vai passando. Quando éramos crianças, sequer tínhamos noção dessas coisas. Na adolescência, começamos a nos descobrir. E é bem verdade que passamos ainda uma vida inteira para descobrir quem de fato somos. Eu tenho certeza que você já reagiu diante de algumas situações que olhou para si mesmo e disse assim: eu não sabia que eu era capaz de reagir dessa maneira. De repente, de maneira explosiva ou serena. Fato é que sempre nos surpreendemos com a pessoa que somos. Só que mais verdade do que isso é que quando nós descobrimos a nossa identidade, quando nós temos segurança da pessoa que somos, nós não somos influenciados, nós não somos levados, nós temos firmeza no falar, no decidir, na maneira de se comportar. Então veja que descobrir a sua real identidade é muito importante. Se isso é fundamental para a nossa vida, quanto mais quando se fala de uma vida cristã. Quando descobrimos quem somos em Cristo, isso é fundamental. E aí não somos levados por qualquer doutrina, qualquer ensinamento, situações, provações. Nós permanecemos firmes em Cristo da maneira em que fomos chamados. Isso quer dizer que passamos a ter uma fé inabalável, que não é qualquer coisa que nos tira do lugar. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. O tema da lição de hoje é Filhos de Deus e descendência de Abraão. Juntos vamos compreender que somos filhos de Abraão e somos livres, não somos escravos, e se somos livres não podemos então voltar a ser escravizados. Eu sou o pastor Lucas Gomes, você está no MPcast, é a mentoria para professores. Eu quero dizer a você que estou muito feliz pelo crescimento do canal. As pessoas aos poucos estão entendendo qual é a nossa proposta, auxiliar você. Canais que entregam subsídios para a escola dominical, você vai encontrar aos montes. Professores dando aulas e até mesmo em formato de podcast também, mas aqui você vai encontrar um conteúdo peculiar. Por quê? Aqui nós direcionamos o nosso olhar para os pontos mais críticos da lição, para que você tenha condições de estudar melhor na sua casa. E de verdade, você pode até assistir um pouco aqui, buscar outros conteúdos para complementar a sua aula, mas eu garanto, se você resolver ficar do início até o final, o que você receber aqui será suficiente para você desdobrar os enigmas da próxima lição. E é por isso que a gente faz em formato de bate-papo. E como você já se acostumou, chegamos na lição 9, já entramos aí no último quarto da lição. Sempre trago um amigo para conversar comigo, trocar uma ideia, e enquanto a gente conversa, você pode realizar as suas anotações. Quero dizer que o espaço para os comentários estão abertos. Eu tenho certeza que tem muita coisa que você gostaria de saber. Então coloca aqui, não vai dar para a gente responder, porque a aula não é ao vivo, mas eu prometo para você
que em tempo oportuno responderei. E se você tiver alguma dúvida e aqui for respondida, por favor, comenta aí, deixa a sua impressão, o que você pensava, o que foi esclarecido para você, como que o assunto se fechou na sua mente, porque tudo isso é um feedback e nos faz entender que estamos no caminho certo. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha essa aula com uma pessoa que você acredita que precisa ter contato com o conhecimento que aqui será apresentado. Eu aproveito para dizer a você que este programa é um oferecimento do Instituto Queires, é um instituto de especialização teológica, ou seja, é um instituto que dá a você a oportunidade de seguir nos seus estudos. Se você já tem o básico, o médio, avançado em teologia, mas parou de estudar, o Instituto Queires é a instituição que você precisa conhecer. Por quê? Lá tem diversos cursos de especialização. Por exemplo, na área da hermenêutica e homilética, existe um curso chamado Interpretação Bíblica e vão lançar outro com o nome Do Texto ao Púlpito, para dar a prática para aquele que já estudou homilética. Ou seja, você vai aprender a criar sermões e será analisado por um professor que te dará o feedback, ou seja, você será mentorado durante 6 meses. Então vale a pena conhecer o Instituto Queires. O site aparece na tela, www.institutoqueires, e aqui aparece para você o QR Code para que você possa mirar o seu celular e já ir direto para o site, aproveitar diversas promoções exclusivas e também, para você que é professor de escola bíblica dominical, tem um curso de formação e capacitação para professores da EBD que você poderá realizar em qualquer lugar do Brasil. Também eu quero dizer a você que batemos as metas do YouTube, então agora estamos monetizados. Não quer dizer que já embolsamos alguns dólares, isso aí vai demorar muito, mas você pode contribuir com o crescimento desse canal. De qual maneira? Se inscrevendo, curtindo, compartilhando e ficando conosco até o final, porque assim o YouTube entende como você que o conteúdo é bom e vai compartilhar ele para outras pessoas. Então aqui você não está pagando nada, recebendo conteúdo de graça. Então ajuda a gente dessa forma a crescer e a ser incentivado a compartilhar mais conteúdos. Bom, vamos ao que mais nos interessa, que é apresentar o amigo que está aqui hoje. Primeiro, vamos lá. Ele é um jovem. Eu achei legal uma coisa, porque eu perguntei para ele, quem é você? Para poder compartilhar. Ele falou assim, eu ainda não tenho tantas credenciais. Mas, senhoras e senhores, eu quero dizer a vocês que estamos diante de um ensinador em formação, um pregador em formação. Isso é muito legal, porque Timóteo só foi Timóteo porque passou um Paulo pela vida dele, que contribuiu com a sua formação, e eu tenho certeza que quando Paulo se despediu da igreja, olhando para Timóteo, ele ficou feliz de ter participado da trajetória daquele jovem obreiro. Então hoje aqui está diante de vocês um obreiro em formação, e por aquilo que nós já pudemos prever, eu diria a vocês que já é um grande obreiro, um grande ensinador. Ele congrega conosco aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 56, é da congregação do Paraíso 1, ou Recantos Humildes, queira como você que já conhece chamar, está lá como segundo líder da mocidade e também lecionando na escola bíblica dominical para os jovens. Senhoras e senhores, com vocês, Richard. Muito bem, meu amigo, é isso aí. Tá? Eu quero dizer a você que eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigado. A gente conversou um pouco nos bastidores, então eu já pude perceber que vamos aprender muito, e eu quero ser também alcançado pela sabedoria que Deus derramou sobre você. Fica à vontade, faça suas considerações, fala pra gente como que a gente te encontra, se você tiver redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, enfim, aonde você quiser ser achado. Vai. Eu percebi que é um padrão dos seus convidados dizerem eu só tenho Instagram. Nem o Instagram eu tenho. Eu tenho, mas eu não estou usando. Porém, quem quiser me procurar é @o_richard.martins. Um dia eu volto.
e quem sabe eu poste alguma coisa. Mas por enquanto eu não estou em lugar nenhum. Tá certo, Pois bem. muito só aqui materializado Aqui à minha materializado. frente. Então agora eu tenho um privilégio, porque assim, ninguém acha ele em lugar nenhum. Ele está aqui comigo e você pode encontrá-lo agora no YouTube. Muito bem, meu amigo Richard. Então eu quero te deixar à vontade, lembrando a quem está acompanhando que o nosso tema é Filhos de Deus e Descendência de Abraão. O texto bíblico, para você que de repente ainda não leu a lição, para se situar, está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 21 a 26. Aquele famoso texto em que Paulo faz uma alegoria entre Agar e Sara, a escrava e a livre, os filhos da escrava, os filhos da livre. Tá bom? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu amigo Richard, a lição se divide como? Primeiro tópico, o que a lei diz. Segundo tópico, o filho da carne e o filho da promessa. Terceiro tópico, a solução para esse conflito. Bom, como que a gente vai começar? Primeiro tópico, você quer resgatar alguma coisa do 2, do 3? Fica à vontade, o espaço é seu. Claro. Primeiramente, vale lembrar que o tema passado falava sobre filhos, sobre descendência. E no tema passado, retratava principalmente o capítulo 3 de Gálatas e o começo do 4, em que Paulo está falando que existe uma diferença clara entre filho e escravo. Mas aqui, nesse tema agora, neste capítulo, ele vai dizer que existem filhos que são escravos. Ele passa alguns versos dizendo que filho é uma coisa, escravo é outra. Mas aqui ele vai dizer, alguns filhos são escravos. E esse é um ponto muito interessante da lição. Uhum. Então, primeiro subtópico do tópico. Tá. Paulo se vale da história. E que história seria essa? Primeiro, resgatar uma frase sua que eu achei muito boa, que os judeus se importam muito com genealogia. Eles não querem saber quem é você. Eles querem saber quem é seu pai. Então, Paulo vai a quem eles dizem ser o pai deles. Ele não vai tentar se argumentar mais, porque ele passou 3 capítulos tentando explicar que o ministério dele é válido. Uhum. Mas como não está funcionando, ele fala, e já que vocês não querem me ouvir, vamos ouvir o seu pai. Então ele cita a história de Abraão, Sara e Agar. Antes de você dar sequência, então deixa eu já te interromper para falar de 2 coisas. Primeiro, essa didática do apóstolo Paulo de fazer uso do texto bíblico e tão complexo e simplificar, facilitando o entendimento. Segundo, esse olhar para o Antigo Testamento. F.F. Bruce disse algo em um de seus livros e me marcou que o Novo Testamento está para o Antigo, assim como o cumprimento está para a profecia. Ou seja, os dois se complementam. Então não dá para você ler somente o Novo, abandonar o Antigo, ou ler só o Antigo e não ficar com o Novo. Você precisa dos dois. E aí Paulo mostra isso aqui. Por quê? Para nos explicar algo no Novo, que é essa liberdade em Cristo, essa graça e tudo mais, a herança, ser filho, ele vai fazer uso do Antigo e mostrar como que uma história que passou no Antigo Testamento faz sentido hoje para a gente a partir do Novo Testamento. É isso. Pois bem. Sim, siga aí. Então ele foi lá, eu vou na genealogia de vocês, eu vou falar do Abraão e vou ter que engolir o Abraão agora. É isso. Não querem ser filhos de Abraão? Então Sim. tá. Mas existem 2 formas de ser filho de Abraão. Esse é o ponto. É o ponto central que ele quer passar aqui. Sim. Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão. Mas com qual filho vocês estão parecendo mais? Então ele começa a apontar isso. Pôs na parede mesmo, É isso. os judeus. Tudo bem, vocês são filhos. Mas não da linhagem que vocês esperavam. Então ele volta em Gênesis, o começo, o princípio, o Bereshit, e diz: Abraão teve 2 filhos. Um de uma escrava, um pela carne. O outro de uma promessa, pelo Espírito. Isso lembra o que Jesus conversou com Nicodemos. Sim. Sim. E ele disse isso antes de João escrever o Evangelho. Eu já ia te perguntar isso. É legal isso que você pontuou agora. Paulo falou sobre isso antes de João escrever o Evangelho. Que fique claro isso porque o primeiro evangelista a escrever foi Marcos. João foi o último. Então, um tempo muito mais tardio do que Paulo. E a teologia está em perfeita harmonia. E você comentou aí sobre carne e o filho da promessa. No caso, você vai falar da carne.
Explica melhor um pouquinho pra gente, porque às vezes o professor pega isso, ou o aluno, e fala, pô, filho da carne. Como assim, filho da carne, filho da promessa? Vai. Pois bem, todos sabemos que Deus havia prometido a Abraão um filho. E não era numa boa condição. Porque quando ele chamou Abraão, Abraão já tinha 75 anos. Não é uma idade para se esperar ter filhos. Mas, mesmo nesse chamado, ele fala, terá um filho. E algo interessante de pontuar aqui é que nós vemos que ele e Sara riem. Eles dão risada. Porém, só Sara é repreendida. Antes de entrarmos no fato de quem é o filho, esse primeiro filho, que não é o filho da promessa, Abraão se prostra e dá risada. O texto diz que prostrou e riu-se, e Deus não repreendeu. O fato dele ter se prostrado é porque ele não estava rindo como Sara, porque Sara ri e é repreendida. Então, a risada de Abraão é uma risada de alegria de fato. Ele está pensando, nossa, que promessa maravilhosa. Uau! Mas quando Sara ri, ela é repreendida. Eu tô até indo buscar isso aí, porque eu nunca percebi Pois isso. é. Mas pode continuar falando. Então, tem essa relação de que Abraão riu por achar impressionante a promessa. Sara riu por achar impossível, por achar improvável. E por ela achar improvável, ela tenta dar o jeitinho. Não o jeitinho brasileiro, porque o Brasil não existia. Ela dá o jeitinho humano. No caso aí seria o quê? Um jeitinho mesopotâmico, vai. Mesopotâmico. Pode Ela seguir. dá o jeitinho dela, falando, bom, precisamos de um filho, eu tenho uma escrava. Se ela tiver um filho, o filho é meu, já que ela é minha. Então se deite com ela. E Abraão nem argumenta. Ele aceita e vai. E por isso da carne. Ele não nasceu de uma intervenção divina. Ele nasceu do esforço humano para tentar ajudar a Deus. Uhum. O que é muito comum. Às vezes as pessoas pensam que Deus precisa de ajuda. Deus já prometeu algo. A pessoa pensa, Deus não vai saber fazer isso. Então, você está nos conduzindo ao entendimento de que Paulo traz isso e é possível perceber que o exemplo que Paulo dá está em pleno acordo desde o início até o final com tudo que está acontecendo na Galácia. Porque, assim como a Sara quis ajudar a promessa a se cumprir, os judaizantes estavam querendo ajudar Cristo salvar. É isso? Exatamente. Tá. Porque para eles não fazia sentido ser salvo pela graça. Mas é nisso que se baseia a nossa fé. Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Uhum. E se alguém não consegue se salvar pela graça, acertar ser salvo pela graça, está com algum problema de fé. Porque o texto não diz que somos salvos pela fé, mas somos salvos pela graça mediante a fé. Sim. Então, se a graça não basta, porque minha graça te basta, Paulo. Se a graça não basta, é porque o problema está na fé, que é quem traz a graça. Encontrou o texto? Não, eu tô procurando outra coisa só. Já, mas pode falar. Pois bem. E o segundo subtópico seria o significado de ser escravo. Pois bem, sabemos que escravidão antigamente era mais comum do que hoje. Sim. Mesmo que hoje ainda exista, infelizmente. Nós evoluímos, mas não tanto. Porém, escravidão antigamente era diferente. Hoje, quando falamos em escravidão, geralmente as pessoas pensam em navios negreiros, pensam na história do nosso país, Sim. pensam na escravidão europeia. Mas na época não era assim, não era forçação. Era que alguém se endividou, vai ter que pagar de alguma forma. Ou a pessoa foi conquistada em guerra, mas não da mesma forma que os africanos de África foram, os negros de África foram. Sim. Mas de forma que você vai ficar preso um tempo, você vai servir um tempo, mas eventualmente você vai ser liberto. Era muito improvável que um escravo fosse escravo por a vida toda antigamente. Então, Paulo vai usar esse significado de escravidão, que esse sim os gálatas entendiam. Ele fala de uma escrava que os judaizantes conheciam e de um modelo de escravidão que os gálatas conheciam, para que todo mundo que lesse a carta entendesse. Não só quem ele estava tentando debater. Não, tô aprendendo, vai. Ótimo. Pois bem. E disso, ele começa a entrar na história de que
a escrava teve um filho e a escrava desprezou a senhora. Mas antes disso, ele também compara com os montes. Monte Sinai, que para os judeus é muito importante, e ele não compara o Monte Sinai com Sara, que com certeza para os judaizantes da época deve ter sido algo bem incômodo. É isso, né? A gente até conversava nos bastidores sobre em tese, essa inversão que Paulo faz, porque assim, os judeus eles são descendentes de Isaac, eles não são descendentes de Ismael. Mas aqui, nessa alegoria que Paulo faz, ele deixa claro que Israel agora é filho de Agar e nós, aqueles que recebemos a Cristo, seja judeu ou gentio, são filhos espirituais descendentes de Isaac por causa da promessa, né? Só que antes da gente chegar nessa questão aí do Monte Sinai, o que eu gostaria que você falasse para a gente, né? Paulo, ele fala dessa situação da Agar, que gerou o Ismael, e lá na frente Deus deu o Isaac para Sara como sendo o filho da promessa. Essa é a primeira alegoria que ele faz. Ponto. Aí ele parte para uma segunda alegoria, que agora uma parte dessa história representa o Monte Sinai. Isso. E a outra parte da história representa Cristo. Isso. Os que são filhos da promessa, correto? Ele usa então, usar o termo essa história dele tem dois momentos. Isso. A primeira, Sara e Agar. Aí agora ele entra numa outra alegoria que é sobre o Monte Sinai. Não é só para não gerar uma confusão na cabeça das pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu lia esse texto de maneira corrida, sem focar muito, eu ficava meio confuso. Peraí, Paulo está falando da Agar, ele já está falando do Monte Sinai. É isso, são dois momentos distintos aí na fala do apóstolo Paulo. Na verdade, ele faz cruzado, né? Estão conectados porque ele quer dizer que a lei gera filhos para a escravidão, não é isso? E depois a promessa gera filhos para a liberdade. O que Paulo faz não é nem só fazer duas ligações. Ele faz umas 3 ou 4, porque é mais ainda. Pra frente ele volta para essa primeira. E entre elas ele coloca uma profecia de Isaías. O que, se um pregador fizesse hoje, a gente acharia que é uma salada de fruta. É uma mistura muito estranha. Mas, primeiro, quando ele fala sobre Agar ser o Monte Sinai, ele está falando que a lei representa escravidão. De forma que quem segue a lei não é livre. Quem segue a lei não é livre. E um ponto a se considerar é que a Bíblia diz que algumas pessoas, na Antiga Aliança, tinham prazer na lei. E essas pessoas eram livres. Mas quem vive de lei só por lei não tem prazer. Não pode dizer igual Davi disse, tenho prazer na sua lei. E vai viver nessa escravidão, vai viver nessa busca, nessa tentativa de agradar a Deus por esforço humano. O que ninguém pode, a não ser pela fé. E novamente cai nesse ciclo de obras, fé, obras, fé, obras e fé. E gostaria de mostrar um ponto aqui do texto. Fica à vontade. Quando ele fala sobre alegoria, a gente falou um pouco sobre isso antes, e eu fui até olhar no texto grego, porque foi algo que me preocupou, achando que fosse um erro de tradução, mas alegoria em grego é alegoria. De fato é alegoria. Mas, ao longo da história, as palavras mudam de significado. Não é algo que se traduz como alegoria. De fato, no original tá alegório. Assim. Alegoria. Tá. Não é que Paulo esteja dizendo que Abraão não existiu. Ele não está dizendo que isso foi uma história contada para entenderem isso. Primeiro, para as pessoas entenderem o que é uma alegoria hoje, no entendimento de agora, uma alegoria. Hoje, alegoria seria você construir uma história fictícia para ensinar uma lição. Seria algo como as parábolas. As verdades não estão ali, estão para além, né? É como um carro alegórico, é isso hoje, alegórico. Por isso que recebe esse nome. Tá lá o dragão cuspindo algo semelhante a fogo, mas não é dragão, não é fogo, exato. Fica tranquilo que não vai te matar. Mas ele está transmitindo a ideia de medo, de preocupação, não é isso? Exato. Então, quando Paulo usa Agar e Sara como alegoria,
A princípio, alguém pode querer dizer, então, que essa história não se passou na realidade. Sim. Mas aí ajuda a gente a entender, então, o que está acontecendo aqui. Paulo faz uso de uma alegoria, mas a história é real. Isso. Vai. Hoje a palavra mudou, ganhou esse sentido, mas antigamente não existiam tantas palavras. A comunicação era mais simples, a alegoria era você explicar algo, explicar uma verdade através de outra verdade. Uau, Inclusive, sim. dentro do judaísmo, ainda é muito comum essa ideia de procurar o sentido alegórico. Já ouviu falar em pardes? Sim. Já? Uhum. É incrível. É uma leitura judaica em que eles olham o literal, o alegórico, o simbólico e o espiritual. Eles leem 4 vezes o texto procurando 4 coisas diferentes. Uhum. Então, o que ele está fazendo é parar no segundo. Ele está procurando o alegórico para ver se os judaizantes entendem. Porque os gálatas já estavam entendendo antes dos judaizantes chegarem. Uhum. Então, a preocupação dele é: se vocês puderem entender para parar de me atrapalhar, tá ótimo. Mas se vocês não entenderem, os gálatas vão entender e vão expulsar vocês. Tá. Se fiz entendido? Claro. Ótimo. Pois bem. Então, com alegoria, não é que Abraão não existiu. Abraão existiu, não fale para o seu aluno que não existiu. Importante. Uhum. E a partir de então... Rapidinho, não perde raciocínio. E caso haja na sua sala de aula alguém que defenda isso, porque a gente... hoje o conhecimento ele está acessível. Então, muita gente hoje tem pelo menos o básico em teologia, pesquisa na internet, ouve alguém e pode chegar no entendimento que o Richard trouxe aqui dos teólogos liberais, em defenderem que quando Paulo traz a história de Sara e Agar como alegoria, ele tem em mente algo fictício que não aconteceu. Mas o que nos faz crer que a história de Abraão, Sara, Agar não é uma alegoria? Uma das respostas que você pode dar no próximo domingo é o seguinte: Jesus mencionou Abraão lá em João capítulo 8, quando ele disse assim: Abraão ansiou por ver o meio-dia e viu, e os seus contemporâneos, que eram estudiosos da lei, no caso fariseus, saduceus, não contradisseram. E ainda mais, disseram assim: peraí, você não tem 50 anos, e como o nosso pai Abraão te viu? Então ali eles estão falando de uma pessoa real, Isso. de uma pessoa que existiu. Se fosse novamente uma alegoria, não haveria o espanto por parte dos fariseus quanto à fala de Jesus. Então, o fato de Jesus ter trazido essa história à tona e os seus contemporâneos estavam mais próximos dos eventos do que nós, 2000 anos depois, não terem contradizido ele, de fato, Abraão existiu, Sara existiu, Agar existiu. A questão é que Paulo, aqui aos Gálatas, ele toma essas duas histórias para ilustrar verdades que são eternas na cabeça dos judaizantes. Não é isso? É isso. Segura aí, calma, é emoção. Isso aí é emoção. Pois bem. Filho da carne e filho da promessa. Como dissemos, a carne e seu filho representa o esforço humano para ajudar a Deus. Uhum. Mas também tem a promessa de que ainda de Ismael viria uma nação. Quando Sara decide mandar Agar embora, Deus fala para Abraão: pode mandar, mas eu ainda vou abençoar a criança. E dela nascem os árabes. E dentro disso, nós vemos o que acontece quando a gente tenta ajudar Deus ou quando a gente tenta dar o nosso jeito. Porque qualquer pessoa que abra no jornal sabe o que está acontecendo entre os filhos de Isaac e de Ismael. Eu diria que isso aí, Richard, é decisões que nós tomamos neste tempo presente que trazem um impacto na eternidade. E aí a Bíblia está cheia de exemplos aqui, a gente poderia ficar um podcast inteiro falando só disso. Refletindo sobre isso, veja que essa tentativa de ajudar a Deus traz problemas para os descendentes até hoje. E aí, trazendo um link com a questão da salvação que Paulo está trazendo à tona, e como eu falei a você, né, o exemplo que ele usa encaixa em tudo que está acontecendo lá naquelas igrejas, porque as decisões dos judaizantes traria também problemas eternos, né? O ensino deles também traria problemas eternos para
os filhos da promessa, os filhos da carne, se eles não abandonassem a ideia, eles iam viver brigando a vida inteira. Sim. E da forma que Paulo diz que o Sinai era para a escravidão, agora ele compara os israelitas com esses árabes que eles consideravam inimigos. Ele não está mais colocando eles como filhos. Ele está colocando eles como escravos. Eles como os rivais, eles como os outros. Não como os membros da promessa. Então, aqui ele começa a falar para os Gálatas. Aqui ele começa falando, os judaizantes isso, mas vocês são da promessa. E ele faz o contraponto. Como falamos sobre risada, sobre o nome de Isaac, ele riu. Abraão riu, Sara riu, ele rirá. Mas lembra o que fez Sara mandar embora o Ismael? O que fez a zombaria? Zombaria, que é exatamente a mesma palavra em hebraico. É a mesma palavra para dar risada. Ele basicamente respeitou o nome de Isaac, mas foi numa raiz diferente. Foi a mesma raiz da palavra, mas de um modo diferente. Abraão riu de alegria. Sara riu talvez de sarcasmo, talvez de ironia. Porém, quando Isaac nasce, ela ri de novo. E dessa vez ela fala, Deus me deu motivo para sorrir. Então nós temos três risadas diferentes. Na mesma raiz da palavra. A risada de Abraão, ó, eu tô com o texto aqui. Ótimo. Você lembra o versículo? Gênesis 18. Não me lembro o versículo, só um momento. Mas, enfim, quando você procura aí, eu vou construindo aqui é Gênesis 18. Aí eu vou construindo aqui o meu raciocínio. Então, nós temos várias risadas aí no Gênesis. Isso. Então, Abraão ri, mas ele ri numa alegria. Deus se lembrou de mim, Deus vai cumprir o que falou, já passou tanto tempo e Deus ainda vai fazer. Então, ele é uma alegria, é uma risada de satisfação, eu poderia dizer. Sara ri, como você disse, um sarcasmo, um deboche do tipo, eu? Para com isso. Depois ela ri num segundo momento, então é a terceira risada da história, só que é uma risada de gratidão. Ela entende por que Abraão riu. Rapaz, olha só, então é isso, né? Deus fez, obrigado. E aí nós temos a risada do Ismael, a quarta risada, que aí se encaixaria como? Zombaria. Porque, primeiramente, Abraão acha impressionante a promessa. O texto diz, então Abraão se prostrou... Qual que é o versículo? É o versículo 17 do capítulo 17. Tá. É ainda antes. 17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho de um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Não, me presta a caneta, por favor. Eu quero que você pegue a sua caneta e o seu caderno e anote isso, porque... Fala, à primeira vista, extasiado. À primeira vista, não parece que ele tá nem rindo de felicidade, parece que ele tá rindo igual ela. Só que o que ele diz é o seguinte, quem dera que Ismael vivesse sob essa bênção. Então, a primeira risada, tanto que Deus não repreende, é uma risada de alegria de fato. A palavra em hebraico é tzak, ou tzak, ou tzakar. Então, Abraão, tzakar, Sara, tzakar. Então, Deus fala, ok, tzake, tzakar, Isaac. Tá. É a origem do nome Isaac. A palavra é tzak. Porém, quando Ismael ri, adiciona no começo da palavra um mat, então é matzak, que tem a ideia de zombaria. Zombaria. Ele está tirando sarro, porque inicialmente eles falaram, é a promessa. E Ismael faz algo como, é só isso a promessa? É só isso? Esse é o menino que foi prometido? E ele ri exatamente quando Isaac é desmamado. Quando ele vai começar a aprender mais coisas. Sim. Ser guiado a aprender como levar a promessa. Aí agora a terceira risada é 21 e verso 5 e 6. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso. É muito bom. Bom, senhoras e senhores, a gente já está com o esboço pronto aqui para uma pregação.
E não só riso, né? Porque não é só pra ela. Todos rirão com ela. Todos se rirão com ela. Todos rirão. Nossa, muito forte. É bom. E sobre a risada do Isaac, você tem aí o texto? Eu acredito que seja no 21 Que também. eu me lembro que ele zombou, sim. É só para eu poder fazer o grifo aqui. Mas, bom, enquanto o nosso amigo Richard procura a parte do texto, você vai ficar com um comercial aí rapidinho. Não sai daí, pelo amor de Deus. Você já viu que o negócio está muito bom. Fica aí que a gente já volta. Quando lemos a nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra no princípio, ela é a tradução da palavra hebraica Bereshit. Porém, Bereshit não significa tão somente ou apenas no princípio. Ela carrega uma ideia muito mais rica, muito mais profunda, envolvendo projeto, alvo, intencionalidade. No curso Voz dos Originais, você vai descobrir os significados que se perderam nas traduções. Vamos explorar o hebraico e o grego bíblico de uma forma prática, mesmo que você nunca tenha estudado os idiomas originais. Você vai entender não somente as palavras, mas o coração das escrituras, aquilo que se esconde por trás da linguagem. Você será iluminado de uma forma profunda, onde a sua consciência e a sua vida tomarão um outro sentido e um outro rumo. Quero te fazer esse convite. Clique aqui no botão que aparece na sua tela e matricule-se agora. Você viu aí o comercial do Instituto Queires? Por favor, QR Code aqui, site na sua tela, www.institutoqueires.com.br. No Instagram você também pode encontrá-los, @Instituto Queires. O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar toda a grade de cursos. Você pode também vasculhar lá sobre o corpo docente para você conhecer um pouco mais. E eu tenho certeza que um curso se encaixará com a sua necessidade. E eu quero dizer a você que agora, em outubro, haverá um grande evento no Instituto Queires e será transmitido ao vivo pela internet. A Semana da Reforma Protestante. Serão 7 palestras incríveis, explicando sobre os solas, como começou a Reforma Protestante, como ela se desdobrou na Europa, os seus impactos. Então, por favor, segue no Instagram para você acompanhar todo o conteúdo que está sendo preparado, voltado à Reforma Protestante. @Instituto Queires. E aí, meu amigo, vamos lá. Volta no texto. Ótimo. Achou? Qual que é? A última risada, Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaac. Qual que é o capítulo? 21, verso 9. 21 e 9. Ah, muito Encontrou? bem. É no mesmo texto, né? É no mesmo texto. É no mesmo texto. A quarta risada. Diferença de um versículo. Um versículo. Quarta Tipo, tem um risada. versículo entre eles, né? Sim. Perfeito, adorei. Já tô com o esboço da mensagem de domingo. Amém. Bom, vai. Amém. Dá sequência pra gente. Já estamos no segundo tópico, né? Para você que quer se situar, é o filho da carne e o filho da promessa. Vamos lá. Na verdade, o que eu fiz aqui foi meio que uma mistura dos três, né? Eu esqueci que eu tinha que ir... Não, eu Notificando. estou só situando, porque a gente entrou no assunto e eu não falei pro pessoal. Certo. Mas fica à vontade, a gente está aqui para explicar o conteúdo, não Ótimo. ser tão... como que eu posso falar? Não é aula de fato, né? Não é uma aula de fato. Então, já sabemos o significado do nome de Isaac. Tá. Sabemos o que foi que causou a perseguição. Mas por que que ele é diferente? Por que que Isaac é o filho da promessa? Por que não Ismael? Porque Deus queria fazer de maneira impossível mesmo. Ele queria que fosse difícil. Tava difícil porque Deus queria. Ele escolheu dar filhos quando eles estivessem velhos. Ele escolheu dar filhos a uma mulher estéril. E temos nisso repetidamente entre os patriarcas. Todo patriarca se casa com uma mulher estéril. É verdade. Deus tem Isaac esperou 20 anos para ter filho. Deus tem uma insistência nisso. No caso de Jacó, a Raquel era estéril, não é? Pois é. Perfeito. E dos 3, o mais crente foi o Isaac, né? Que ficou só com a mesma mulher. Em oração para Deus fazer alguma coisa. Não se precipitou. Aí, ó. Bom,
apenas para a gente fechar a questão do primeiro tópico, Paulo, no primeiro tópico, ele se valeu da história. Então, outra coisa que eu queria mencionar sobre Paulo, além da sua didática, é esse olhar que ele tem para o Antigo Testamento, nos fazendo entender a partir do que acontece no Novo, é essa sacada que ele tinha de analisar o público e argumentar dentro da área de conhecimento do público. Então ele conseguia trazer as pessoas para o seu discurso e ali dentro ele conseguia, como que eu posso falar, ter êxito na sua explicação, na sua argumentação. Então ele vai na genealogia, ele vai no Abraão, ele vai nos descendentes, e aí ele dá esse nó na cabeça dos judaizantes. Como eu falei no primeiro bloco, quem faz uma leitura simples do texto entende que os judeus são filhos do Isaac. Ok. Só que aí ele traz uma analogia espiritual. Com Samuel Mendes. Então, espiritualmente falando, vocês que estão presos à lei, seja judeu ou gentil, estão se configurando como filhos da escrava, no caso a Agar. E aí esses nasceram lá no Sinai, que a lei produziu vocês. Agora, quem se coloca como filho da promessa é aquele que sai dos rudimentos da lei. E aí nós estamos falando da Sara, né? Embora os dois sejam filhos legítimos, vamos assim dizer, porque os dois saíram do Abraão, o Ismael, ele é um escravo por causa da origem da mãe dele. E isso a gente vê em todas as culturas, né? Na Grécia, na Roma. Se um dos pais não eram livres, o outro era escravo, o filho não é livre, o filho é escravo. Então, Paulo nos faz entender isso de uma maneira muito brilhante, e aí coloca os judeus numa situação que eles não tinham se visto ainda, de escravidão. Não só política, que era o caso da presença romana lá. Claro que eles tinham uma liberdade, mas ela era religiosa e assistida, por isso que o exército ficava lá todo o tempo. O comentarista traz aqui esse exemplo. E agora uma escravidão espiritual. Então, vocês foram livres. Então, agora vocês já deveriam se considerar filhos da livre e herdar a promessa. Mas vocês querem se colocar como filhos da escrava. Qual vai ser o destino de vocês? Serem expulsos da casa? E, na verdade, tem esse ponto. Saíram do Egito, não eram mais escravos. Aí, depois de um tempo, Babilônia. Saíram da Babilônia, não eram mais escravos. Depois de um tempo, Roma. E quando eles têm a oportunidade de saírem de mais uma escravidão, eles preferem ficar escravos. Eles preferem ficar escravos da lei. Com isso eu percebo, Richard, que a libertação que Cristo opera... sua caneta. A libertação que Cristo opera, ela é única. É única. Nas nossas vidas. E aí você trouxe a questão do Egito, Babilônia. Quando Deus tirou Israel do Egito, ele fez uma promessa: nunca mais vocês verão esses egípcios ou voltarão por este caminho. E aí eu vejo o pecado de Salomão como sendo gravíssimo, não somente porque ele se afastou de Deus, mas ele fez, pesada a palavra, mas é a única que eu encontro para o momento, ele fez cair por terra uma promessa que Deus fez: vocês não voltarão mais por este caminho. Em que momento Salomão faz isso? Quando ele deseja cavalos, e aí ele faz com que os seus servos busquem os melhores cavalos no Egito. Então, quando eles retornam ao Egito, ali é a primeira vez que eles estão retornando para o lugar de onde eles jamais deveriam ter voltado. E as Escrituras, como Paulo diz aos Gálatas 3, que previu, eu vou usar o mesmo termo, em Deuteronômio 17, as Escrituras já tinham previsto, no caso, Paulo e eu quero dizer o quê? Deus
na sua onisciência, já tinha visto que este momento chegaria e por isso advertiu. O que ele disse em Deuteronômio 17? Que o rei ele não deveria multiplicar para si cavalos. Então, o problema não estava em ter cavalos, mas era em multiplicar para si cavalos. Por quê? Quando você multiplica algo, quer dizer que você não está contente. Então, você vai querer os melhores. Então, se o rei multiplicasse para si cavalos, ele ia desejar os melhores, e os melhores estavam aonde? No Egito. Então, Deus já advertiu para que tomassem cuidado. Poxa, vamos melhorar a frota? Vamos buscar os melhores? Onde estão os melhores? No Egito. Não, lá a gente não pode voltar. Então, o Antigo Testamento, mais uma vez, aqui pode ser usado como essa alegoria de libertação, porque Deus os tirou do Egito e não queria que eles voltassem mais para lá. Fez uma promessa, vocês não voltarão mais. Aí, no meio do caminho, entra o faraó dizendo assim, ô Moisés, deixa aqui um dos animais, deixa um dos meninos aqui. E aí o Moisés olha e eu imagino a face do Moisés até se enrugando, as sobrancelhas franzindo, ele fechando, apertando os olhos e dizendo assim, aqui não vai ficar nenhuma unha. Então assim, por quê? A libertação ela é operada em todos os sentidos, porque a escravidão espiritual ela também se deu em todos os sentidos. Severino Pedro da Silva, escrevendo sobre a doutrina do pecado, diz que o pecado nos afetou no corpo, na alma e no espírito. Então, o cristão, ele morre nas três... O cristão não. O homem, ele morre nas três esferas. Espiritual, eterna e física. Então, a restauração, ela também se dá nas três esferas. Física, espiritual, eterna. Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Tessalonicenses 5, quando ele diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo e conserve irrepreensivelmente até o dia da sua vinda, corpo, alma e espírito. Então a santificação, ela também se dá nas três áreas da humanidade, física, espiritual e eterna. Então, no momento em que agora os judaizantes, uma vez livres, porque eles também corresponderam positivamente à mensagem do Evangelho. Só que eles estão considerando o quê? Essa ajudinha. Não, eu não vou conseguir me salvar só crendo em Jesus. Então eles estão se comportando como a Sara, né, querendo ali ajudar a Deus. E aí eles não percebem que eles estão fazendo o quê? Voltando para a escravidão. E aí, assim, não é só você se distanciar de Deus, mas é você invalidar uma ação. E aí eu encerro aqui para lhe dar a oportunidade de falar também. Uma vez eu ouvi uma palavra muito forte de um pastor, e eu quero até mencioná-lo, o pastor Anderson, quando setorial em Perus, na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, em Perus, ele disse bem assim, abre aspas, hoje é sabido que muitos dos costumes que zelávamos antes, que na verdade ainda zelamos, mas assim, entendemos que não é um critério para a salvação. Muitos dos costumes que zelávamos como critério para a salvação, entende-se que hoje não é um critério para a salvação. Mas observe o seguinte, lá atrás você disse assim, o Espírito Santo me libertou disso, me libertou daquilo e daquilo outro. Então você atribuiu ao que aconteceu na sua vida a uma obra do Espírito Santo. Vou dar um exemplo clássico. Eu hoje não jogo futebol. Mas por que eu não jogo futebol? Não é porque eu entendo que isso é pecado. É a vida sedentária mesmo. E eu perdi o ritmo, até gostava. E tudo começou quando eu coloquei aparelho, porque eu usei aparelho nos dentes por 8 anos. E eu jogava eu era goleiro, então numa brincadeira veio uma bola muito forte, aí eu espalmei, ela subiu, pegou na minha boca, não cortou, não fez nada, mas eu fiquei preocupado, falei, isso aqui é um aviso para eu parar, qualquer hora vai acontecer uma tragédia. E aí perdi o ritmo e parei, tá? Mas eu aceitei a Jesus ainda num período, então finalzinho da década de 90, em que jogar bola era errado, pecado, crente não joga bola, crente não empina pipa e tal. Então, tanto é que eu não me lembro na minha adolescência
meados de junho, julho, férias escolares, eu numa laje empinando pipa. Eu fiz isso mais novo ali, 10, 11 anos, 12 eu já estava preocupado, acho que eu estou pecando e parei. Mas o que esse pastor quis dizer foi o seguinte: imagine que naquela época eu dissesse assim: o Espírito Santo me libertou dos pipas, o Espírito Santo me libertou do futebol, o Espírito Santo me libertou, enfim, dessas coisas. E eu sei que você, quando eu falei de usos e costumes, já pensou em brinco, né, em calça, sendo mulher, homem, bermuda, hoje, barba e tal. Mas a reflexão que esse pastor trouxe, ela foi muito forte, porque ele falou assim: lá atrás você falou que Deus, o Espírito Santo te libertou. Aí imagina eu lá atrás dizendo assim: o Espírito Santo me libertou do futebol, o Espírito Santo me libertou do pipa, o Espírito Santo me libertou das bolinhas de gude. E aí o tempo passou. Aí hoje eu entendo que jogar bola, empinar pipa, jogar uma bolinha de gude e tal, não vai me atrapalhar na minha espiritualidade. Eu posso fazer essas coisas e ainda assim continuar crente. Só que aí, senhoras e senhores, lá atrás eu falei que o Espírito Santo me libertou. E se agora eu for pego fazendo essas coisas, eu estou invalidando uma obra do Espírito Santo que eu disse que ele fez e eu acreditei que ele fez. Quando esse pastor falou isso, eu falei assim: meu Deus. Então entende que o problema é mais sério? Uhum. Eu falei que ele fez. E se eu estou fazendo agora, então peraí. Ou ele não fez direito, ou eu estou passando por cima do que ele fez. Eu acho isso muito forte. Sabe? Então é sabido de todos nós que costume é costume, está relacionado à identidade. Toda organização possui costumes. E isso isso fortalece a sua identidade. E toda organização ela zela por seus costumes, ou ela está zelando por sua identidade. Também sabemos que toda organização ela passa por transformações, ela precisa, porque as pessoas que estão dentro dela não serão as mesmas para sempre. A mentalidade muda, o comportamento muda e ela também terá que mudar. E isso também cabe para a igreja. Muitas coisas na igreja têm mudado em relação a costumes e continuará a mudar. Por mais que os nossos pais já estejam de bruço nos sepulcros, vai mudar. No entanto, eu preciso tomar um cuidado e fazer uma análise. Quando eu deixei de fazer, eu disse que foi uma obra do Espírito Santo? Se foi, assim tem que permanecer. E também vale lembrar que quando Paulo está falando sobre a lei, ele não está falando que a lei é inválida. Tá? Não significa que a gente pode matar, não significa que a gente pode roubar. Ele só está dizendo que ela deixou de ser doutrinária em alguns casos, que são os cerimoniais, e passou a ser didática. Elas ensinam coisas sobre Deus, não mais são regras a serem seguidas. E também lembrar que, às vezes, a cultura faz com que a gente faça coisas que não agradam a Deus. O caso de Sara mesmo, fazendo essa decisão, era algo cultural da época. E por conta da cultura, ela desagradou a Deus e causou sérios problemas. Então não é que a lei seja de todo mal ou todo uso e costume seja de todo mal. Uhum. Tem seu valor. E é importante que, se você estiver fazendo, seja por Jesus e não por pessoas. Você não está na igreja para agradar o irmão do lado. Você tem que estar na igreja por amor a Jesus. Então, se você usa seu terno, que seja para a glória de Deus. Se você deixa de usar as coisas que você usava antes, que seja pela glória de Deus. Se você é uma mulher que não tem uma calça, só tem saia, que seja pela glória de Deus também. Muito bem. Muito bem. Então, a mensagem é essa. Se você faz... 1 Coríntios 10:31. Se você come, é para a glória de Deus. Se você não come, é para a glória de Deus igualmente. Eu deixo para meditação. Eu não gosto dessa expressão, vou deixar para a vossa meditação. Eu acho que quem lê tem a obrigação de explicar. Exato. Mas como nós não temos tempo, eu deixo para a vossa meditação Romanos 14, para que vocês aí, professores, leiam em casa, tá?
e também 1 Coríntios capítulo 10, como aqui já citei, e vocês vão entender que existem coisas que nós não podemos fazer porque existem irmãos fracos que irão se escandalizar com a nossa postura. E Paulo usa um termo muito forte dizendo que nós não temos o direito de perder aquele a quem Cristo ganhou. O próprio Jesus falou sobre isso em Marcos 9:42, quando ele diz assim: ai de vós, como é o texto? É lícito que vem o escândalo? Não, ele comenta sobre isso, mas ele fala assim, sobre algum de vós fizer um destes pequeninos tropeçar e tal, melhor for amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar. Esse texto é muito forte. Para você que não entende, é mais ou menos assim, se for para você servir de escândalo para alguém, é melhor você amarrar uma corda no pescoço, pegar uma pedra para ter a garantia que vai afundar e pular no mar, irmão. Se mata porque você está fazendo um pequeno. E Paulo pega esse, na mensagem de Jesus, figurado como pequeno, como criança, jovem, inexperiente, aos Romanos 14, 1 aos Coríntios 10, Paulo chama de fraco. Então nós temos que suportá-lo. Então tem coisas que nós vamos deixar de fazer e não é porque é pecado. O cristão ele não tem que olhar para a Bíblia e falar assim, eu posso fazer porque a Bíblia não aponta como um pecado. A questão do cristão é a seguinte, escandaliza. Porque são duas situações que o cristão precisa analisar. É pecado e a outra, escandaliza. Porque tem coisa que não é pecado, mas escandaliza. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa situação que não é pecado, mas escandaliza. Pronto, algumas regiões do Brasil, se você for tomar um banho no mar de bermuda e regata, vai ter gente que vai se escandalizar com isso, certo? Então, assim, se na sua região isso é um escândalo, vai atrapalhar a espiritualidade de algumas pessoas verem você nessa situação de bermuda e de regata, não vá à praia de bermuda e de regata. Como que você vai para a praia? Com uma calça, uma camisa que cubra ali o seu antebraço. É assim que você vai. E você vai lá tomar o seu banho, vai glorificar o Senhor igualmente. Mas eu vou ter que me comportar de uma forma diferente que eu não quero só por causa desse cristão quadrado que não entende a Bíblia? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Você vai ter que se comportar desse jeito porque a Bíblia fala sobre isso. Você não vai aparecer de regata na frente da irmã Maria que tem 90 anos. É isso. Você não vai fazer isso. isso. É isso. Então, é pecado? Não. Sejamos claros. É pecado? Não. Mas escandaliza? Tem gente fraco na fé ou de repente aprendeu desse jeito? A Bíblia nos orienta a respeitar essas pessoas e comportar desse jeito. Então, se você tem uma mente esclarecida e para você isso não é errado, que peso vai te trazer? Então não chame isso de legalismo, porque tem gente que de fato entende diferente, a espiritualidade dela é apoiada dessa forma, ela precisa ser respeitada e ela será salva na sua fraqueza. Ótimo. E aí, complementando, Paulo diz assim, você não tem o direito de fazer com que essa pessoa se perca. Isso aí. Terminamos aqui, meu amigo Richard? Muito bom. Então, que lição. Nossa, eu tinha por certo que seria muito boa e assim foi. Meu amigo Richard, obrigado pela sua presença, de verdade. Só a rápida conversa que tivemos nos bastidores, eu reafirmei o que já estava em mim, que iríamos aprender bastante. Te chamei nessa certeza por você ser um rapaz estudioso, tá? Só para as pessoas te conhecerem um pouco mais, tem quanto tempo que você aceitou ou voltou para Jesus? Como foi? Você aceitou Jesus? Faz pouco mais de 2 anos, mas que eu esteja frequentando uma igreja fixamente, faz 2 anos, mês que vem. Mês que vem. Por que eu trouxe esse assunto à tona? Para que você que está assistindo se inspire na pessoa do Richard, na sua caminhada cristã, nos seus estudos. Estamos diante de um rapaz que tem dedicado a sua vida aos estudos. Então, você, há quanto tempo está na igreja? Está há 2 anos e nos deu uma aula aqui
E eu diria que, diante do tempo que eu tenho na igreja, desde criança, você é novo convertido ainda. Então, você é uma inspiração para mim a continuar lendo, estudando. Eu acho que todos nós temos essa capacidade. Por isso que eu disse no início que nós estamos diante de um grande ensinador, de um grande pregador em formação, e eu tenho certeza que Deus vai te levar mais longe. Obrigado por você ter vindo. Amém. Muito obrigado. Pai do Senhor, gente, muito obrigado pela confiança de assistirem uma aula que eu participei. Tá certo, muito bom. Você não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar essa aula. Eu tenho certeza que você gostou, foi muito boa. Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.